Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como era a sua rotina na sua adolescência, quando você morava no interior, final dos anos 70. Como se dava a sua rotina? Rotina. Levantar às 6 da manhã, arrumar o café, que minha mãe não gostava de buscar pão e nem fazer café. Então, eu fazia o café da manhã, deixava as coisas arrumadas, ia para a escola. Chegava da escola por volta de meio-dia, aí eu tinha que almoçar, arrumar a cozinha do almoço, porque a filha mais velha, então as tarefas eram mais pesadas para mim. Arrumava a cozinha do almoço, arrumava o que tivesse que ser arrumado dentro de casa e ia bordar ou fazer crochê, que eu aprendi muito cedo para ajudar os meus pais. Bordava, fazia ponto de cruz e fazia crochê. Todos os dias a gente tinha uma meta para fazer o crochê. À tarde, a responsabilidade de cuidar das crianças, ver os deveres de casa dos meus irmãos, ajudá-los nas tarefas de escola, ver se o uniforme estava pronto para o dia seguinte. Bem, com todos os cadernos prontos, o uniforme preparado para o dia seguinte, já era hora da gente se preparar para ir para o culto, porque a gente morava longe da casa de oração e a gente já caminhava, né? Teve uma época que a gente caminhava 40 minutos para ir para o culto. E lá íamos todos nós para o culto. Minha mãe nos ensinou, né, que a gente não poderia deixar de ir no culto por causa de outras coisas. Então nós não perdíamos o culto por causa dos nossos cansaços, digamos assim, né? Lá estávamos nós caminhando, os irmãos todos indo para o culto, todos às terças e quintas, lá estávamos nós. E quando tinha algum ensaio, a gente sempre estava pronto. E isso era maravilhoso, eu acho, né? Apesar de tanta correria, às vezes, que parece que não era, mas era, né? A gente se divertia muito. O que mudou na sua rotina do final dos anos 70 para o final dos anos 80? Você já estava trabalhando, sua rotina? Ah, sim. A rotina era um pouco mais puxada, que aí eu já trabalhava fora, levantava às 5h30, preparava o café, saía para o trabalho, passava o dia trabalhando. Do trabalho eu ia para a escola, estudava à noite, chegava em casa por volta de 10 horas, 10h30, sempre andando a pé, né? E porque nem sempre o dinheiro dava para gastar com passagens, então andava muito a pé. Chegava em casa 10h30, dormia. No final de semana eu já trabalhava na igreja, né? Nós éramos... minha mãe, né, era zeladora da casa de oração durante muitos anos. Ela foi zeladora e a gente ajudava na limpeza da casa de oração. Eu ajudava no secretariado da igreja. Então sábado, a minha rotina de sábado era limpeza da casa de oração, colocar a secretaria em ordem, tudo que dependia de datilografia era por minha conta. Então durante muitos anos eu fiz isso na igreja e manter minhas coisas em ordem também, que minha mãe nunca foi de cuidar das minhas coisas, sempre era eu, lavar, passar, arrumar minhas coisas, e era uma rotina bem puxada. Aos domingos, levantava às 5 horas da manhã, maravilhoso, ia para o culto de oração. Todos os domingos lá estávamos nós no culto de oração, 5 horas da manhã. 6 horas a gente voltava do culto, ia tomar um café. 8 horas, ceia na igreja. 9h30, escola bíblica dominical, e o nosso almoço já estava pronto desde sábado, para não nos atrasarmos para nenhum culto, nenhum trabalho do domingo. Final da tarde nós tínhamos ar livre,
todos os domingos, ensaio do grupo do coral, 6h30 nós tínhamos união de mocidade, 7h30 culto de pregação do evangelho. Essa era a nossa rotina de domingo. Maravilhoso, muito bom mesmo. Como foi, deu para perceber um pouquinho, então nessa época você não tinha muito tempo livre, certo? Nem um pouco. E mesmo assim sempre se dedicou à igreja, e qual mensagem você pode passar a respeito disso? Gente, vale a pena dedicar-se ao máximo a tudo que o Senhor disponibiliza pra gente. Sempre tinha alguma coisa para fazer, e quando a gente está fazendo coisas edificantes, a gente faz menos coisas erradas, né? E foi isso. A minha vida sempre foi assim, eu posso dizer. E dou glórias ao Senhor por isso. Ok, obrigada. Então, agora nós veremos a respeito de rotinas um pouco mais atuais. Bom, Kátia, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua rotina num dia comum seu de trabalho, como funciona. Tá, vou falar então da segunda-feira. Bem, eu trabalho em Angra dos Reis, então eu saio daqui de casa, eu moro em Santa Cruz, por volta de 5 da manhã. Daí eu vou fazendo baldeação até Angra, pego 3 ônibus, levo mais ou menos umas 3 horas para chegar em Angra dos Reis. E daí eu inicio o meu dia de trabalho, eu trabalho em uma unidade de saúde, atendo casos assim, muito complexos, que são os casos de pessoas com outras drogas, e atendo até umas 4 horas da tarde. Daí a gente encerra o expediente e eu vou para casa, né? Para casa lá em Angra mesmo, onde eu fico, e realizo algumas atividades domésticas, vejo um pouco de televisão. E durmo cedo porque eu acordei muito cedo. Então, assim, é mais ou menos isso. Mas o trabalho é bastante agitado. Bastante atendimento. Bom, aí você falou a respeito da sua segunda-feira. Nos outros dias todos você trabalha em Angra ou tem alguma coisa diferente? Assim, eu trabalho em Angra até quarta-feira. Daí na segunda eu durmo lá, né? Na terça trabalhando de novo até 4 da tarde. E daí toda aquela rotina. E na quarta-feira à tarde, após o expediente, eu venho pra casa. Porque na quinta-feira eu já vou trabalhar em outro município, que é aqui mais próximo, em Japeri. E aí eu acordo também por volta de 5 horas, pego o trem, faço baldeação do trem de Japeri. E trabalho até a parte da tarde. Também são casos mais complexos. E depois eu pego, volta de umas 4 horas por aí, eu pego o trem voltando pra casa, trem cheio já, e aí desço em Deodoro, pego Santa Cruz e venho pra casa. Ok. Essa é a sua rotina semanal, no caso. Você diria que você tem muito tempo livre, pouco tempo livre? Se você tem, como você utiliza? Não, eu não tenho muito tempo livre, não. Na realidade, assim, acaba que fica bastante corrido, porque nos dias que eu tô em casa aqui em Santa Cruz, eu vou à tarde, à noite tem os cultos, sempre tem as programações, né, da igreja, os cultos já semanais e as reuniões de departamento, que eu trabalho em um departamento de idosos e outros assuntos, então acaba assim que é bem corrido. E sábado eu ainda tô fazendo um curso de missões lá na Tijuca, então também acordo cedo no sábado pra ir lá pra Tijuca, assistir aula até 4 da tarde e voltar pra casa. Tá, ok. Apesar de toda essa correria, como você diz que você utiliza o seu tempo para a igreja, para se dedicar à igreja, com todos esses departamentos, esses cursos, como você utiliza? Bem, eu entendo assim que eu acho que é importante estar nos cultos, na igreja, no templo, super importante, e eu tento me esforçar para isso. E dá pra fazer, porque o Senhor é Ele que é o dono do tempo, né? Então a gente se organizando e colocando diante dele, dá pra fazer, se dedicar à obra do Senhor. Mas para além disso, eu acho que o principal é o relacionamento íntimo que a gente tem que ter com Deus. Tirar um tempo para oração, tirar um tempo para ler a palavra de Deus, ter isso como rotina diária, faz toda a diferença na nossa vida. E daí, se a gente não faz isso, todas as outras nossas tarefas, elas não serão bem sucedidas, né?
que a gente não vai estar na presença do Senhor, buscando o Senhor. Tá ótimo, ótimo então. Nós agradecemos a sua participação, Kátia. Obrigada. Obrigada.